O tema da mensagem de hoje é o segredo da casa de Obed-Edom. Sabe, irmãos, a casa de Obed-Edom tinha um grande segredo e eu quero falar sobre ele hoje. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Aminadab, no outeiro. E consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate-Jearim. E tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Segundo Samuel 6,11 diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o giteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e a toda a sua casa. Você sabe qual é a diferença de um Deus que a Bíblia diz que Ele não faz acepção de ninguém, que Deus ele não faz diferença do pobre, do rico, não faz diferença absolutamente nenhuma de qualquer pessoa, seja ele filho ou não. Mas nesse texto a gente começa a entender que há uma diferença muito grande. A mesma arca, que representa aqui a presença do Senhor, ficou 20 anos na casa de um homem que era conhecido como levita na casa do Senhor. Era um povo judeu. E a história diz, amado, que quando ela sai de lá, que Davi vai buscar a arca, acontece um fato inédito. O filho desse homem que hospeda a arca na casa por 20 anos, é fulminado quando a arca está tombando e colocam a mão sobre ela. Por que não aconteceu então, pastor, nada de extraordinário na casa de Abinadab? A arca da aliança, símbolo da presença de Deus, fica 20 anos na casa dele e nada acontece. A mesma arca, amado, fica 3 meses, volta a dizer, 3 meses na casa de Obed-Edom, e a vida de Obed-Edom prospera. Por que Deus faz isso com Obed-Edom, que nem judeu era? Por que Deus abençoou, sabe, através da presença dele na casa de Obed-Edom, se ele era um edomita? A arca era a mesma, e a missão era a mesma para ambos. Repita comigo: a arca era a mesma, a missão também era a mesma, mas havia uma grande diferença. Com um, nada de bom aconteceu durante 20 anos, e com o outro, em 3 meses, não foi uma única bênção, sabe, mas tudo de bom. A Bíblia diz, amado, que Abinadab e Obed-Edom, eles apontam para 2 tipos de pessoas, 2 tipos de cristão, ou seja, 2 estilos de vida. Um aponta para aquele que faz o seu melhor e aquele que faz descaso. Por que não aconteceu absolutamente nada na casa de Abinadab? Primeiro, Abinadab, amém? Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-la. O texto nos diz que quando a arca foi levada do arraial dos filisteus e ela foi guardada na casa de um levita chamado Abinadab, Abinadab era pai de Eleazar e de Uzá. Quem que era Uzá? Uzá é aquele que você vê a história que Davi vai buscar esta arca e, Abinadab, ele era tão escroto com as coisas de Deus, tão acostumado com as coisas de Deus, que ele trata de qualquer maneira. Tem pessoas que tratam a presença de Deus como fosse qualquer coisa. A história diz, amado, que quando a arca precisava sair de um determinado local e ela fosse se dirigir a outro local, tinha todo um ritual. Tinha que chamar os sacerdotes, colocar aquela vara no ombro, e eles então saíam, sabe, adorando ao Senhor e ofertando ao Senhor. Sabe o que Abinadab fez? Mandou um carro de boi levar a arca, porque ele não via a hora que aquela arca saísse da casa dele. Ele não via a hora, sabe? A arca ficou muito tempo na casa dele, e quando Davi foi tirar a arca, os filhos de Abinadab eram jovens ainda. Mas a história diz que quando a arca chegou na casa de Abinadab, os filhos deles eram crianças. Isso nos faz crer que Uzá, que foi fulminado pela arca, ele cresceu com a arca na sala da casa dele. Ele cresceu com a presença de Deus na frente dele.
Era possível que em algum momento, criança não tem como, em algum momento ele tocaria naquela arca, não é verdade? Em algum momento ele poderia colocar aquela arca de alguma forma. A esposa de Abinadab em algum momento passou um pano naquela arca, porque 20 anos, quanto pó não tinha. Mas esse é o problema, sabe? Eles estavam acostumados demais a ver a arca muito perto. Era tudo muito comum, sabe? E aí então eles não viram nenhum problema em tocar na arca. Quando nós temos a presença de Deus, nós achamos que cada dia tem que ser diferente, porque se não for diferente, parece que nada aconteceu. Se a tua célula nesse último final de semana não caiu fogo do céu, não houve cura, não houve libertação, se no culto você não falou em línguas estranhas, você diz alguma coisa errada está acontecendo, porque eu não senti nada diferente. Sabe por que nós não sentimos? Porque nós estamos começando a acostumar, a achar que você sabe como vai ser o começo, o meio e o fim. E a Bíblia diz, nós devemos entrar na presença dEle, na expectativa de adorá-lo. E quando você adora, Ele é quem faz. Sabe, amado? Apesar de haver ordem expressa de Deus para que não tocasse na arca, e quem deveria tocar era somente o sumo sacerdote, eu quero dizer que quando algo se torna comum para nós, a gente acaba perdendo a noção do valor. Amém? Quando eu estava meditando nesse texto, algumas vezes nós fizemos alguns eventos aqui na igreja, e nós sempre tivemos muita excelência quando fazíamos na época congressos. A decoração era impecável. E por muitas vezes, amado, vinha gente de fora quando sabia que tínhamos alguma campanha, sabe, para tirar foto. E quantas vezes membros da própria igreja não valorizavam. Era uma campanha que começava no primeiro dia e só vinha no último, porque não dava valor. Sabe, às vezes você olha para um garoto que tem vários tipos de roupa, de tênis de marca, sabe, que tem vários tipos de brinquedo. Aquele que não tem, até aquilo que para ele já não serve mais, que ele quer jogar fora, para quem não tem muito valor, não é verdade? O ser humano tem a tendência de quando ele tem muito, ele não dá valor. Não é que ele não dá valor, ele acostuma com aquilo que tem e acha que aquilo não tem valor como os outros imaginam ter. Esses meninos, e eu quero falar de Uzá, o mesmo que foi fulminado pela arca, ele viu a arca há 20 anos na casa dele. Eles não tinham reverência nenhuma. Sabe, irmãos, tem crente que a um determinado tempo da sua vida, ele já não ora mais, ele já não louva mais, ele já não ouve mais louvor na tua casa, ele já não ora para comer, ele já não ora para dormir, ele não acorda para orar. Tudo vai ficando normal. Às vezes Deus permite uma enfermidade, um problema, para que quando vem o problema, então ele lembre, eu tenho um Deus, eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho um líder, então eu vou buscar. É por isso que por muitas vezes como cristão, há pessoas que vivem sendo retalhadas, porque é a única maneira de Deus chamar a tua atenção. É a única maneira de Deus falar assim, escuta, eu estou aqui. Porque quando tudo está bem, a tendência que nós temos é imaginar que tudo que está acontecendo não tem nada a ver. Sabe, irmãos? Quando você está muito familiarizado com alguma coisa que você vê, você tem a tendência de atribuir isso como algo que não tem valor, ou como algo rotineiro. Por exemplo, como temos cultos e células toda semana, e se torna comum demais para algumas pessoas, e às vezes não dão o devido valor que deveria dar. Sabe por quê? Porque diz assim, não, eu não fui na célula essa semana, não fui no culto esses dias, não tomei ceia esse mês, mas tudo bem, no próximo eu vou. Eles pensam assim, eu perdi um culto essa semana, mas na outra eu vou. E aí eles perdem o mover da presença de Deus daquele culto que jamais se repetirá. O mover de hoje, quinta-feira que vem, não é igual. Por mais que cante os mesmos louvores, é o mesmo pastor, com a mesma roupa, a mesma equipe, as mesmas pessoas, no mesmo horário, não é igual. Sabe, tem dias da nossa vida, em algum momento na tua vida, você teve um dia muito feliz. Eu quando eu era criança, eu tentava repetir no outro dia, aquilo que eu achava muito legal um dia anterior. Mas ainda que eu tentasse fazer tudo igual, não é igual. Cada dia tem a sua surpresa. A presença de Deus é exatamente a mesma coisa, cada dia tem a sua surpresa.
Aquilo que você deixou de receber hoje, talvez você vai demorar para receber de novo, daqui 2, 3 anos, quando essa mesma palavra voltar ao altar, ou voltar na célula para ser ministrada. Deus nos deu uma palavra poderosa no domingo. Perdeu quem não estava aqui. Sim ou não? Deus nos deu uma palavra poderosa na célula. Pastor, mas eu sei a palavra que foi ministrada na célula, a mesma que estava no domingo. Mas através do teu líder e as pessoas que compartilharam, Deus deu uma nova direção. Então nós nunca podemos perder este mover. Nós sempre imaginamos assim, não, mas Deus está aí, sabe? Ele não vai voltar agora. A qualquer momento que eu for na presença dEle, Ele vai me entender e vai me aceitar. Fato. Mas de uma coisa nós temos que entender: viva o hoje como se fosse o último dia da tua vida, porque você não sabe o dia de amanhã. Na casa de Obed-Edom era diferente. Para eles ter a arca na casa deles, era como um dia de honra. Por quê? Porque a cada manhã eles recebiam algo novo de Deus. Quando nós honramos a presença do Senhor e não ficamos com mimimi, sabe, tem gente que fica com mimimi: eu não vou na igreja hoje, eu não vou orar, eu não vou jejuar, eu não vou fazer tal coisa porque eu orei por tal coisa, Deus não me deu. Você está apto a não receber isso nunca mais. Sabe por quê? Porque quando você é o tempo de esperar, você está no tempo de murmurar. E a Bíblia diz que Deus não aceita murmuração. Ele te ama, mas na murmuração Ele te repreende. Sabe, irmãos, a cada reunião de célula, a cada culto, Deus tem algo novo para você. A Bíblia diz que Abinadab e sua família se acostumaram com a presença de Deus e deixaram de honrá-lo. Às vezes a gente vê jovens, é claro que parte da culpa nisso são dos próprios pais. Quando chega uma certa idade, perder o respeito pelo pai e a mãe. Sabe, tem filho que fala para o pai: cala a boca, você não sabe de nada, seu velho. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam multiplicados na terra. Nunca vimos uma geração tão corrupta, que tantos jovens têm morrido tão cedo. Pastor, está dizendo que Deus está matando? Não, mas a palavra dele é muito clara: quando não há honra a pai e mãe, a morte chega mais cedo. Amém? É por isso que muitos relacionamentos também estão terminando, porque a esposa não honra o marido não honra a esposa, ambos não honram os filhos, nem os filhos honram eles. Eu sei também que tem pai que abusa, que pega esse texto e vive, sabe, esfregando na cara do filho, dizendo assim: olha, honra pai e mãe, para que o teu dia seja multiplicado. Aí o filho tem que ler a segunda parte do texto e diz: pais, não traz ira aos vossos filhos, para que essa contenda não venha sobre a tua vida. Então tem dois lados, todas as coisas têm dois lados. Nós devemos respeitar, sabe? E Abinadab com a sua família estava acostumado com a presença de Deus. Sabe, irmãos, aquilo que você está jogando fora, tem gente que está orando a Deus. Eu vi um vídeo uma vez de um cara que estava andando de muleta, e ele chegou na igreja e a oração dele foi: Senhor, eu não aguento mais essa vida, parece que só eu sofro. Olha aqui, todos os meus irmãos de pé, levantando as mãos para adorar. Se eu tirar a muleta para levantar a mão, vai cair. De repente encosta alguém ao seu lado e o pastor está ministrando sobre sonhos. E diz assim: qual é o teu sonho? Ele pensou com ele: meu sonho não é mais andar de muleta. Quando ele olha do lado, tem algum cadeirante que olha para ele e fala assim: sabe qual é o meu sonho? Um dia poder sair dessa cadeira de roda e andar de muleta, livre como você anda. Às vezes nós estamos querendo algo e reclamando de algo que temos, quando na verdade tem gente pior. Sabe, irmãos? Eles estavam acostumados com a presença da arca, e quando nós nos acostumamos, simplesmente nada acontece. Por que não acontece? Porque você não valoriza. 2, para Abinadab, cuidar da arca era um peso, era uma obrigação. A arca em sua casa era um peso para ele, sabe? Não era um prazer. Certamente eles pensavam assim: no início era um sinal de bênção, mas depois que levaram a arca, e de um determinado tempo eles fizeram isso, levaram a arca para a guerra,
E quando eles levaram lá na guerra, eles acharam assim: bom, nós não vamos precisar fazer nada, a gente vai deixar a arca no meio aqui da guerra e vamos cruzar os braços, porque nós vamos vencer a guerra. Eles perderam a guerra e Ofni e Finéias morreram. Sabe, depois que a arca foi levada para o templo de Dagon, era um demônio, né, que eles adoravam, Dagon. É o mesmo templo aonde levaram Sansão quando estava cego, que Sansão vai até aquelas colunas e empurra as colunas, né? E ela parecia uma pirâmide, parecia um estágio. Sansão estava naquele momento e todo o império estava ali. Quando ele empurra aquela coluna, sabe o que acontece? Todos eles morrem. Era nesse mesmo lugar, no templo de Dagon. A arca foi levada para o templo de Dagon pelos filisteus. E a Bíblia diz que quando foi levada para o templo, Dagon, a imagem de Dagon caiu por 2 vezes, e 2 vezes ela rachou no meio. Imagine que na casa de Abinadab a arca não tinha função nenhuma. O mesmo Deus que estava ali sobre aquela arca estava de braço cruzado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: enquanto você não honrar, Deus está de braço cruzado. Mas quando você começa a honrar e entender que Ele é soberano na tua vida, a mão dEle vai estar estendida e vai te abençoar todos os dias da sua vida. A Bíblia diz que depois disso os filisteus ficaram todos cheios de tumor, sabe? E parece que depois disso a arca ficou com uma fama ruim entre o povo. Na casa de Abinadab ela não tinha função nenhuma. Foi para a guerra, pessoas morreram. Levaram para o templo dos filisteus, o Deus deles caiu por terra e todos eles ficaram com tumores. Isso talvez, amada, explique por que Abinadab ficou com a arca em sua casa, mas não demonstrou nenhum interesse por ela. Para aquela família, aqueles 20 anos foram anos de peso. Eu quero te dizer que para muitos hoje também servir ao Senhor se tornou um peso, se tornou uma obrigação. Uma vez eu conversando com uma jovem, eu disse: o que acontece contigo? Você quando era criança participava do Kids, você dançava, você ficou adolescente, cresceu, você morreu, você está morta. Pastor, eu só estou aqui porque eu sou obrigado, porque se eu não vier, meu pai e minha mãe brigam comigo. O dia que eu for de maior, ou que eu puder me sustentar, porque meu pai falou que enquanto ele estiver dentro da casa dele, eu sou obrigado a estar na igreja, eu venho. Mas o dia que eu crescer, eu não volto mais. E eu olhei para aquela jovem e disse assim: engraçado, que seus pais querem o melhor para você, mas você não entende a presença de Deus. O louvor na tua casa quando toca é chato, você queria ouvir um funk. Sabe? Quando o louvor começa a entrar na tua casa, aquilo já te incomoda. Por quê? Porque a presença de Deus não é mais na tua vida. E não é pai e mãe que vão obrigar ninguém a se converter, mas é quando o pai e a mãe chegam para o filho e falam: filho, se você olhar para as coisas de Deus como algo comum, o sobrenatural não vai chegar. Mas às vezes não é culpa do adolescente, não é culpa do jovem, não é culpa do pai, da mãe ou do marido. A culpa é daqueles que estão dentro de casa, porque na igreja tem a presença do Senhor, e em casa tem a presença do mundo. A Bíblia diz que nós devemos servir a um só Senhor e não a dois. Esta família de Abinadab, cuidar da arca era um peso, era uma obrigação. Por isso que nada de sobrenatural acontece em sua vida. Sabe, irmãos, não deixa que as coisas de Deus sejam peso na tua vida. Quando nós fazemos apelo, porque nós estamos precisando de casa, há uma resistência muito grande, dizendo: não, na minha casa não dá, meu marido não gosta, meu pai não gosta, meu vizinho não gosta, minha tia quando vem a cada 2 anos também não gosta. Terceiro, Abinadab não demonstrou gratidão em ter a arca em sua casa. Quando uma pessoa se torna familiarizada demais, ela perde a noção de honra e começa a fazer por obrigação. Repita comigo: a ingratidão é a consequência inevitável. É inevitável que a consequência da ingratidão vai vir. Não tem como. A gente não consegue enxergar. Às vezes é assim na nossa vida também, sabe, amado? O coração de Abinadab
É o coração daqueles que acham que estão fazendo além da conta, e que o céu e a terra devem gratidão a Ele. Não, Deus até entende. 20 anos essa coisa aqui dentro da minha sala. Eu não sei porque que o rei Davi deixou essa arca aqui, amém, glória a Deus por isso. Mas era um espaço que eu poderia colocar um sofá, eu poderia colocar um móvel novo. Está aí, está atrapalhando. Pastor, eu falei que eu queria célula na minha casa, sabe, por 3 meses, já tem 3 anos, eu já não aguento mais. E cada vez que multiplica, alguém pergunta assim, pode continuar? Eu fico sem graça. E aí eu digo, pode, mas é peso. E sabe o que aconteceu quando você começou a dizer que é peso? A tua vida paralisou, porque aonde Deus entra, ou Ele paralisa tudo, ou Ele faz caminhar. Quando nós paralisamos por falta de fé ou de rebeldia, nós ficamos realmente paralíticos. É engraçado quando Jesus entra no tanque de Betesda. A Bíblia diz que havia milhares de pessoas ali deficientes. Eles olhavam para o tanque e no mover das águas, no momento do dia, o anjo vinha e movia a água. Se alguém saísse do teu lugar ou fosse carregado por alguém, entrasse naquela água, quando o mover das águas vinha, era curado. A Bíblia diz que havia um homem de 38 anos que estava ali. Jesus se depara com ele, e aquele homem, amado, quando Jesus entra naquele lugar, todos estavam olhando. Mas quando Jesus olha para ele e ministra para ele, e ele levanta e anda, todos os outros estavam olhando para o mover das águas. Sabe por quê? Porque para eles estavam ali há muito tempo. Talvez você está há muito tempo dizendo assim, Deus, eu quero ser curado no mover da água. Não adianta mandar ninguém orar por mim, que eu não quero não. Imagina que eu estou 38 anos aqui esperando ser curado no mover da água, com o anjo que vai tocar, vem um homem qualquer para me curar. Não, eu quero ser curado dessa maneira. Sabe, tem crente que coloca posições, Deus, eu quero só se for assim. Jesus saiu de lá e não curou mais ninguém, porque todos estavam olhando, fitados os olhos nas águas e no anjo. Tem gente, se você falar assim, Jesus está aqui, a igreja continua muda. Mas se falar, olha, tem um anjo passeando aqui, nego sobe até em cima da cadeira para dar glória a Deus. É ou não é? Porque a gente tem mania de mistificar as coisas. Eu já fui em culto, amado, que eu não sabia se era uma igreja ou se era um céu de anjo. Porque de Deus não se falava, mas que falava de anjo? O anjo está com a espada desembanhada, está rodando, e o nego saía rodando no manto. Deus, isso é um culto de anjo. Não pense você que naquela época também não era assim. Quem era Jesus? Um profeta que não era conhecido ainda? Mas a Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. E ele tinha fruto. Sabe, irmãos? Tem gente que diz assim, não, eu já fiz demais, pastor. Já fiz demais, sabe? Já ouvi muitos dizer, eu já fiz muito na obra de Deus. Agora eu posso parar. Porque Deus não vai ficar chateado comigo. Não se engane, porque isso é ingratidão. Letra A. Um coração grato é um coração comprometido. Preste atenção que Obed-edom era tão comprometido com a arca, que no dia que o rei Davi foi tirar a arca da sua casa, ele pediu para ir junto, só para continuar cuidando da arca. Deixa eu voltar um pouco a história. Os filisteus roubaram a arca foi levada pelo rei Saul, que não deu atenção à arca do Senhor. E a arca ficou na casa desse levita, Abinadab. Só resumindo, ficou 20 anos lá. O dia que Davi soube aonde estava a arca, ele foi buscar a arca. Por quê? Porque ele disse assim, eu não posso reinar sem a presença do Senhor. Ele vai buscar a arca estava na casa de Abinadab, que era pai de Uzá. Uzá é aquele jovem que sabe, que o pai fala assim, escuta, já que você quer levar a arca, chamou um carro de boi, e falou, olha, tira esse trem daqui, coloca em cima do carro do boi, o rei vai vir aí, e vai levar embora. Ele sabia qual era o processo, tinha que ser um sacerdote, mas ele se adiantou, irmãos, porque aquilo estava sendo um impedimento na casa dele, por isso que ele não prospera, por isso que ele não caminhou, por isso que a casa dele ficava doente. Uzá, por que às vezes as pessoas não entendem por que Deus fulminou Uzá? Porque Uzá cresceu olhando para a arca. Ele estava tão acostumado com aquilo que ele não valorizou. No momento que estava diante do rei Davi, aquele que valorizou a arca e diz, eu quero essa presença na minha vida, a glória de Deus se manifestou em cima da arca.
A Bíblia diz, amado, que Davi também não se atentou. E quando o carro de boi começou a andar, você já viu um carro de boi andando? As rodas como que é? Não era asfaltado na época, não era aquela coisa plana. E eles estavam do lado, porque é muito mais fácil carregar em cima de um carro de boi. A Bíblia diz que a presença do Senhor, a glória do Senhor está sobre a tua vida. E tem hora que isso pesa, sabe por quê? Porque é uma responsabilidade muito grande. E quando a arca tombou, o mesmo Uzá que cresceu vendo a arca e achava que não tinha poder algum, ele põe a mão dizendo, pode deixar que eu dou um jeito. Ele age de justiça própria. E quando ele põe a mão na arca, aquela arca que durante 20 anos não tinha autoridade nem poder nenhum sobre a casa de Abimeleque, ela simplesmente matou aquele jovem. O seu pai já estava morto há muito tempo, morto espiritualmente. Por quê? Porque um coração grato é um coração comprometido, e esta família não tinha esse comprometimento com Deus. Deixa eu dizer uma coisa, pais, mães e filhos, não se acostume com Deus, mas o reverencie a todo momento. Deus é bom, mas Ele não é o nosso colega, Ele é soberano e Senhor. Às vezes a gente vê crente fazendo piada com o nome de Jesus Cristo. Eu acho isso um absurdo. Ouve uma piada e e sai contando para outros, porque ele é um crente alegre. Não, ele é um crente que acostumou com as coisas desse mundo. O dia que um demônio se manifestar na frente dele, que ele tentar usar o nome de Jesus para expulsar, o nome de Jesus da boca dele não tem poder. Sabe por quê? A mesma coisa a arca na vida desta família de Abimeleque não tinha. Abimeleque não tinha nenhuma autoridade com a arca. Por quê? Porque ela acostumou. Deus não quer que você se acostuma com Ele. Deus quer que você seja dependente dEle, porque Ele tem prazer em te abençoar. Letra B, um coração grato é um coração alegre. É engraçado que Obed-Edom estava tão feliz pela arca, mano, que ele não quis deixar ele embora. Falar, pastor, mas também, né? Ficou na casa de 20 anos, na casa dele só estava 3 meses. Então, ele percebeu que quando ele começou a tratar as coisas de Deus com a excelência que realmente merecia, a provisão chegou. Quem que não gosta de prosperidade, levante a mão. Ninguém. Obed-Edom também. Sabe, irmãos, ele tratou das coisas do Senhor com muita excelência. Pessoas ingratas sempre estão reclamando, sempre estão murmurando. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que quando ela está na presença do Senhor, você vê expressão de alegria. Mas quando ela perde a presença do Senhor, todo momento você olha para ela, está uma cara de emburrada, triste. É ou não é? A Bíblia diz que a presença do Senhor nos alegra. Então se você está se sentindo assim, amada, é porque talvez você já se acostumou com a tua célula, ou de ir demais, ou de não ir, ou se acostumou com a igreja, se acostumou com a presença de Deus. É tempo de você se renovar. Deus vai tratar contigo durante 4 semanas, uma palavra mais poderosa do que a outra. Quero te dizer que Deus vai estar tratando a cada quinta-feira. Por quê? Porque dia 4 de março nós iremos iniciar, alguns já estão iniciando, as casas de paz. Amém? E até março, quando começar as casas de paz, nós já teremos algumas outras células também multiplicando. E a arca da aliança, que é a célula, que é um conjunto de pessoas que representa a arca do Senhor, procura uma casa para estar. Apocalipse 3:20 diz assim, que Jesus bate à porta, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Mas se você não abrir, eu não vou entrar. Não é verdade? É engraçado que nós imaginamos às vezes que Deus ele faz o que Ele quer. Não é verdade. Deus faz o que Ele quer na sua soberania, mas Deus é um ser educado. Quem arromba a porta é bandido. Por muitos anos tinha uma música do Roberto Carlos que eu achava que ele estava falando de Deus. Uma música antiga que fez muito sucesso na época, que dizia assim: quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou
E era algo tão divino, luz em forma de menino, e uma canção me ensinou. Não é bonito? Mas preste atenção o que a letra diz. Quando em minha porta alguém tocou, sem que ela se abrisse, ele entrou. Se ele entrou, ele arrombou. A Bíblia diz que quem arromba é o diabo. Amém? Às vezes tem aquilo que soa para nós algo legal, algo bacana, algo espiritual, mas por trás daquela letra, por trás daquela situação, existe um poder maligno, porque Deus jamais vai entrar se você não abrir. Apocalipse 3:20 poderia estar escrito assim: eis que estou à porta e bato, mesmo que você não abra, eu vou entrar, eu sou Deus. É isso que está escrito? Não. Então, irmãos, eu preciso abrir meu coração, eu preciso ter um coração motivado, eu preciso ter um coração alegre, eu preciso estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. E Ele então entra, e quando a arca entra, a glória do Senhor entra, a bênção do Senhor entra, a provisão do Senhor entra, a bondade do Senhor entra. Mas quando você fecha a porta para Ele, Ele é educado, Ele fica do lado de fora, aguardando você abrir. Um dia falando com uma jovem, ela disse assim: pastor, eu estou afastado há muito tempo, eu fiz coisas que você nem imagina, tenho até vergonha de passar na frente de uma igreja, porque eu conheço o evangelho. Meu avô era bispo, meu pai era pastor, já morreu, meus irmãos são pastor, e eu estou aqui, sabe, totalmente drogada. Eu disse: qual o motivo que você tem vergonha? Imagina, eu não tenho nem como entrar da porta para dentro, porque eu estou muito suja. Deus não me ouvirá pelo que eu fiz. Esse é o problema, sabe, da nação, de achar que nós temos que fazer alguma coisa. Naquele momento eu citei esse versículo para ela e disse assim: olha, o Senhor te diz isso nesta tarde: eu estou à porta do teu coração e continuo batendo. Se você abrir, eu entrarei. E eu disse para ela: você gostaria de aceitar Jesus? Era uma pessoa muito limitada, sabe, viveu muitos anos debaixo de lei. Disse assim: eu gostaria, mas como que eu vou entrar lá dentro se eu não tenho coragem de chegar aí na porta? Eu disse: você não precisa entrar lá dentro, se você quiser eu oro por você agora, porque Ele te chama. Amados, e quando eu orei por aquela jovem, eu comecei a orar, e ela estava totalmente cheia da presença do Senhor, e ela começou a orar em línguas. Imagine você, tantos anos afastada. Quando ela faz a oração de confissão, que é imposto a mão sobre a cabeça dela, ela começa a ser cheia do Espírito. Eu confesso que na hora eu fiquei meio na dúvida, porque eu ainda era muito leigo na época. Eu disse: como assim? A pessoa fuma maconha, usa droga, faz um monte de coisa, e o Espírito Santo vai encher? Existe um lugar no teu coração, que o único que pode entrar, sabe, sentar lá, chama-se Espírito Santo. Não importa do jeito que você estiver, Ele não espera a casa estar limpa, Ele entra e limpa, porque a glória do Senhor se manifesta. E aquela moça foi cheia, tão cheia, que quando eu coloquei a mão ainda sobre ela para continuar orando, quem foi cheio do Espírito fui eu. Isso prova que ela não era imunda coisa nenhuma. Imunda era aquilo que estava sobre ela. Mas quando ela abriu o coração e se alegrou em dizer: não, então se Ele me aceita, eu estou aqui. Ele entrou, porque Ele bateu na porta e ela abriu. Talvez todos os dias, aquela casa que a arca ficou 20 anos, o Senhor batia todo dia, mas eles fechavam a porta, porque ela estava ocupando um espaço. Letra C, um coração grato é um coração motivado. Olha isso aqui, amado. No dia que Davi foi tirar a arca da casa de Abinadab, ele deve ter pensado: ufa, até que enfim já era a hora. Estava cansado já de ver esse móvel aqui. Já não era mais a presença de Deus, era um móvel. Já não era mais a glória do Senhor, era um negócio que estava lá. Ele se sentiu aliviado. Ao contrário de Obed-edom, amado, que de tão empolgado ele decidiu cuidar da arca pelo resto da sua vida. Sabe? Qual o coração que é o seu? O coração de Obed-edom ou o coração de Abinadab? Que você decida hoje mudar o seu coração diante do Senhor. Eu imagino que quando Obed-edom ouviu Davi bater na porta da tua casa, contrário do outro, ele ficou muito triste.
Mas ele disse ao rei: se a arca vai para Jerusalém, por favor, me leve junto também, porque eu já não consigo mais viver sem ela. Nós estamos falando da pessoa que ficou 20 anos, mas a pessoa ficou 3 meses. Eu não consigo mais viver sem ela. O outro pode dizer: são 20 anos juntos, por mais que eu não gostasse, mas a gente acostuma. Não é assim? Pastor, eu tenho esse cachorro aqui que eu não vejo a hora dele ir embora, do Senhor chamar a senha dele. Mas o coitado daqui a 15 anos, cego, surdo, mudo, aleijado, parece um legumes. Mas ele está aí, estou esperando Deus chamar, já me acostumei. Tem ainda um sentimento, sabe? 20 anos na casa, a arca, ele não via a hora. O outro ficou 3 meses só. Não dava tempo de se acostumar. Mas ele disse assim: por causa do seu coração, Davi olhou para ele e disse assim: você vai se tornar, sabe, o porteiro do tabernáculo para guardar a arca. Eu não vou falar muito sobre esse assunto, porque as próximas mensagens vai falar exatamente sobre isso. Sabe o que o rei fez, amado? Ele e toda a sua família foram com a arca para Jerusalém, e Davi então levanta Obed-edom para ser o porteiro do tabernáculo. Não havia honra maior. Deixa eu te dizer, Obed-edom não é um nome só, o nome dele é Obed. De onde? De Edom. Veio de onde? Dos edomitas. Pessoas que não eram judeus, pessoas que estavam longe da presença do Senhor, mas entrou, aceitou, permitiu, e a glória de Deus se manifestou. Sabe, irmãos, ele se tornou guardião da arca de Deus. Na próxima mensagem você vai ver o quanto Deus prosperou essa família. Os filhos dele se tornaram sacerdote da arca. A arca lá em Jerusalém na época era o maior símbolo da presença de Deus. E o Senhor pega alguém que não tem aquilo como fardo, mas coloca aquilo dentro da tua casa como honra e prazer. Deus prospera. Deixa eu te dizer uma coisa: o dia que você abrir uma casa de paz, que você for na casa de alguém orar, sabe, ainda que você não tenha muito conhecimento, mas quando você chegar lá, a arca do Senhor entrou naquele local. E você pode declarar: minha irmã, são 4 semanas, por casa de paz são 4 semanas, você pode estender a 7, mas o certo é 4 semanas. Você pode declarar, porque não é você que faz, é Deus. Quando nós terminarmos esta campanha de 4 semanas, a sua casa vai ter paz. Pastor, como que eu posso prometer isso? Vai que, né, em algum momento eu oscilo, a minha fé falha. A fé não depende de você. Neste caso depende de você adentrar com a arca, porque a arca que é a presença de Deus, que a presença de Deus na tua vida é que vai fazer. Eu quero profetizar aqui nesta noite, declarar que cada casa, e casa essa que são de pessoas membros dessa igreja, será uma célula em nome de Jesus. Sua casa é uma célula, ela vai se tornar 2 células, 3 células. Pastor, mas na minha casa ainda não dá para ter célula. Sabe por quê? Por causa de tal motivo. Se prepara, porque o motivo vai mudar de ideia. Você precisa dizer: eu quero na minha casa, porque eu quero a arca do Senhor. Não seja, sabe, como esse que guardou a arca 20 anos e nada aconteceu. Seja como Obed-edom, tenha prazer. Meu irmão, se você não tiver prazer de ir para a célula, se você não tiver prazer de vir 2 semanas, sabe, na igreja do Senhor, que é de quinta e domingo, a arca do Senhor já não representa mais nada para você. Tem gente que se incomoda. Não, meu vizinho chegou, meu pai, minha mãe chegou, meu tio que fuma chegou. Aí ele corre e pega o cinzeiro e coloca em cima da mesa. Não, meu tio fuma, então eu vou colocar. E permite que dentro da tua casa, que todo mundo é crente, você quer ser o bom vizinho, você simplesmente abre as portas para fazer isso. Eu quero ver o dia que você vai na casa dessa pessoa e você coloca no seu celular um louvor bem alto e entra de porta para dentro. E se tiver alguém lá rezando, fazendo algum siriguidum para ver, sabe o que vai acontecer? Eles vão te barrar, porque o mundo não tem essa expectativa das coisas de Deus. Nós é que precisamos ter o discernimento, dizer: a minha casa é casa do Pai. Na minha casa nunca teve cinzeiro, irmão, depois que eu me converti. No meu carro não entra ninguém fumando. Você quer fumar? Você fuma lá fora. Depois de entrar no meu carro, nada de acender um cigarro. Meu carro é consagrado ao Senhor. Mas há mais nada, filho, mais nada. Na verdade, a minha presença já incomoda a pessoa.
Ninguém nunca chegou na minha casa e sacou um cigarro para fora, não é doido? Pode ser o presidente dos Estados Unidos e falar: opa, lá no seu barraco você pode fumar, aqui no meu palácio não. Sério, ele que mora no barraco, mora no palácio, mora na casa de Deus. Está entendendo? A casa de Obed-edom se tornou um palácio porque lá habitou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus quer habitar na tua casa. Acabamos de cantar um louvor que diz que honra é ser teu filho. Tu que és tão grande e infinito, prazer é estar em tua presença, amado. Saiba disso. A casa que você tem, ela pode ser um barraquinho com 2 telhas e uma está quebrada, mas fique em paz, porque Deus habita lá. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Deus habita em mim e em você. Então se valoriza, amém? É engraçado, e hoje quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei do irmão Rodrigues, da célula Geração Caleb. A casa dele, como a minha, foi muito tempo hospedada para que Satanás subia e descia no corpo das pessoas. Era um fardo terrível. E quantas vezes nós carregamos aquilo? Não é verdade? Uma coisa que nós precisamos entender: a sua casa hoje, o Senhor está procurando para ser casa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Hoje na Colômbia, no Peru, devido aos partidos esquerdistas que dominam esse país, até os nossos irmãos católicos estão morrendo, porque eles estão bombardeando as igrejas de lá. Os pastores de lá foram obrigados a fechar as suas igrejas, e aqueles que abriam a casa para fazer célula, a casa era tomada e o dono da casa era preso por 7 anos. Agora vai dizer o quê? Que isso é o que? É sinal do quê? Da volta de Jesus. Será que você teria fé o bastante para hospedar a arca do Senhor na tua casa, mesmo sabendo que o governo de alguma maneira não quer e vai te perseguir? Paulo diz: eu quero me gastar e deixar ser gasto pelas coisas de Cristo. Para mim viver é Cristo. Se eu morrer, eu estou em Cristo. Eu não tenho mais o que me preocupar, irmãos. Nada neste mundo tem nada a ver conosco, mas o Senhor hoje habita em você. Você quer caminhar, você quer prosperar? Faz da sua casa um altar. Separa um lugar lá na tua casa para um altar. Toda casa tem um altar, sabia? Verdade? Que altar que é o da tua casa? Tem casa que tem um quartinho, que o quartinho é da bagunça. O cara guarda tudo lá. Ele passa na rua, ele viu um prego, ele cata. Vai que eu preciso. Ele passou na rua, ele viu uma porquinha de parafuso. Ele: opa, uma hora eu vou precisar. Eu fiz isso muito tempo, sabe por quê? Porque meu pai era assim. Só que meu pai sempre foi um homem muito organizado. Ele tinha uma caixinha lá. E meu pai era engraçado, sabe? Porque meu pai, ele passava na rua, ele via guarda-chuva quebrado e levava para casa. A minha mãe e minhas irmãs falavam um monte: nossa pai, parece um lixo esse daqui. Sabe para que esse monte de guarda-chuva quebrado? Ele falava: deixa aí, uma hora vai precisar. E meu pai era um homem que ele mexia com tudo. Ele arrumava bicicleta. Sabe aquele cara que faz de tudo um pouquinho? Aí chegava minhas irmãs: ai pai, minha sombrinha quebrou. Ele falou: traz aqui. Arrumava, entregava. Nossa, como que o senhor arrumou? Com aquele lixo que você disse que não prestava para nada, eu guardei e foi exatamente a vareta que precisava. E eu cresci assim. Um dia eu tenho um quartinho aqui também, que uma hora a gente vai dar um jeito nele. Apesar que ele é da igreja, não é meu. Mas por um tempo ele foi. Irmãos, era tanto pedaço de cano, sabe, cotovelo, pedaço de fio. E toda vez que eu precisava, eu procurava, não achava, eu ia e comprava. Depois que eu comprava, tinha 3, 4 lá. Eu falei: não guardo mais. Eu quero dizer que não é esse o altar que eu estou dizendo, mas você deve ter um lugar na tua casa que você poderia levantar como altar de oração. Eu tenho o privilégio de morar em cima da igreja. Eu não tenho o costume de orar pela manhã. Eu prefiro orar durante o dia,
Porque por muitas vezes eu vou dormir 2, 3 horas da manhã fazendo sermão, fazendo alguma coisa da igreja. Não acho interessante estar acordando muito cedo e cochilando na hora de dormir, de orar, né? Mas eu tenho o privilégio de descer, de chegar aqui. Você não mora, não tem esse privilégio ainda de morar no mesmo templo da igreja. Mas a sua casa é o seu templo. E quando as pessoas chegarem na tua casa, eles vão dizer: engraçado, eu gosto de vir aqui, porque aqui tem um ambiente de paz. Eu não sei o que acontece. Sabe qual é o ambiente de paz? A presença da arca e a presença de Deus. Um irmão uma vez me disse assim: pastor, eu até queria uma célula na minha casa, mas meu vizinho, que é da igreja X e Y, não vamos falar aqui o nome, ele disse assim: você é louco deixar uma célula na tua casa? Porque todas as pessoas endemoniadas que forem na tua casa, quando elas entrarem e forem embora, os demônios ficam. Eu falei: engraçado, não é o nome de Jesus que expulsa, a casa é um imã, e vai chupar tudo quanto é demônio e vai guardar lá. O que é isso? Médio de transporte? Eu falei: irmão, maior é o que está conosco. Aonde está a presença da arca só pode ter alegria. Se houver alguma enfermidade, alguma maldição, isso vai embora, porque Deus não tem prazer em trazer maldição para a tua casa. Ele é Deus, Ele não é Exu Caveira não, sabe, irmãos? Ele não vai ficar trazendo maldição para a tua casa, porque aonde está a arca, a vida. Por que que Uzá morreu? Porque 20 anos com a presença de Deus lá, e eles não deram nenhum motivo, e não tinha motivação para exaltar o Senhor. Amém? A sua família pode até não reconhecer Deus na sua vida, mas o dia que eles te verem, e eles estiverem passando por alguma situação, eles vão lembrar de você e vai dizer: ora por mim. Sim ou não? Você pediria oração para alguém que você sabe que não é coerente para orar? Não. Mas se alguém te abordou, é porque Deus é na tua vida. Vou parar por aqui, porque senão eu me empolgo, e daqui a pouco, né, da meia-noite eu estou aqui.